De volta com o Educador Entrevista, nós vamos falar um pouquinho da importância da psicologia e da psicopedagogia no desenvolvimento infantil, aqui na companhia da Natália. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Muito obrigada, a educadora, por nos chamar, para a gente poder falar um pouquinho sobre o desenvolvimento infantil e o quanto o desenvolvimento infantil também rebate no desenvolvimento enquanto adulto e quanto a gente mais proteger nossas crianças nesse desenvolvimento, mais a gente protege nossos adultos também. Também na companhia da Inara, gratidão pela participação conosco. Boa tarde, Luciano. Obrigada pela oportunidade. Vamos bater um papo gostoso aí com a participação de todos. Bom, vamos falar um pouquinho dessa diferença, Porque as pessoas estão muito acostumadas com a questão da psicologia. Que difere aí na psicopedagogia? Sim. A psicologia, a gente vai trabalhar principalmente as questões emocionais e depende um pouquinho também da especialização de cada profissional, A psicopedagogia vai envolver a educação, A psicologia vai estar totalmente voltada para as questões emocionais, não envolvendo as questões educacionais. Então, por exemplo, eu atendendo uma criança, eu não vou, por exemplo, corrigi-la num sentido educacional. Se a gente fazer atividade, é totalmente voltado para as questões emocionais. Na psicopedagogia, envolve a questão da emocional junto com a educação, Indara? Isso. Na psicopedagogia, nós realizamos uma avaliação, porque é voltado totalmente para a questão da aprendizagem da criança, Mesmo que assim a avaliação envolva desde o desenvolvimento psicoemocional até a parte de leitura, escrita, coordenação motora, mas é voltado para a área da aprendizagem, Perfeito. E, de fato, quando a gente pensa nesse conceito ligado à aprendizagem, a gente percebe o quanto que, de fato, faz a diferença, No sentido de, muitas vezes, a gente não pensava nisso no passado e até o processo de aprendizagem era muito traumático. Sim. Hoje, assim, através da avaliação, a gente consegue buscar e chegar em bloqueios que muitas vezes nem é cogitado, Hoje em dia a gente se fala muito na questão da dificuldade de aprendizagem, mas acho que precisamos ter um olhar mais voltado para o lado emocional da criança mesmo, A questão da segurança, da autoconfiança, da autoestima também, que é extremamente importante, E como que isso causa bloqueios, assim, significativos na aprendizagem. E por isso a importância, da parceria da psicologia com a psicopedagogia, para a gente conseguir abranger todas as áreas aí com as crianças, o que antigamente não tinha, Exatamente, Não tinha, você tinha no passado um pouquinho mais distante até quadro de violência dentro da estrutura de aprendizagem, E ao mesmo tempo você entende o volume de evasão que havia, O volume pequeno de anos escolares que as pessoas tinham. Isso também entra no pacote. Sim. Com certeza. E eu acho que a educação, por muito tempo, era vista só como uma questão cognitiva, Então, o processo de aprendizagem vinha só pela cognição mesmo, deixando de lado as questões emocionais. E o emocional ele é totalmente envolvido no aprendizado. Se uma criança, igual a Indara trouxe, está com baixa autoestima, está acontecendo questões dentro de casa, se não está bem emocionalmente, ela não tem condições de conseguir aprender dentro da escola. E a escola, igual você trouxe, também tem que ser um lugar que vai trazer um ambiente bacana para essa criança, Para que ela possa expressar essas emoções, para que ela também possa se sentir segura para poder aprender. Então, o emocional, ele está totalmente envolvido com uma questão do aprendizado. E é interessante a gente pensar isso, porque se a gente fala disso com um adulto, parece que é mais fácil de entender. Por exemplo, um adulto, quando a gente não está bem um dia, a gente fica meio desatento, a gente fica mais quietinho. Então, parece que a gente, enquanto adulto, consegue entender um adulto que não está aprendendo, porque está mal emocionalmente. Às vezes, a gente não consegue entender uma criança, que também passa pelos mesmos processos que um adulto nas questões emocionais. Mesmo porque o adulto, ele verbaliza, o que está sentindo. E a criança, muitas vezes, é um turbilhão ali de sentimentos que a criança não consegue, verbalizar e expressar o que está acontecendo, o que está sentindo. E considerando que uma criança passa a maior parte do tempo na escola,
né, nada mais significativo do que o reflexo ir direto na aprendizagem, né? E, por exemplo, os pais começam a perceber algumas questões dessas, né? Olha, está fazendo birra, é sono, né? A família, ou quem interage mais, começa a ver esses detalhes. Isso não era muito pensado no ambiente escolar, né? A gente vê que nas últimas décadas tem se colocado isso, né? Olha, se criou o ambiente nas creches para a hora da soneca, né? Você sabe que tem que ter um soninho em determinado horário para nivelar aí essa questão, né? A questão da alimentação, porque criança que não está bem alimentada também não vai ter um bom rendimento, vai ter uma série de problemáticas. Mas além disso, como vocês colocam muito bem, é a questão emocional, Com certeza, né? Enquanto conjunto da obra, né? E a gente vê muito isso, né? Olha, criança que é mais violenta no espaço escolar, você pode ter certeza que isso é reflexo de alguma coisa, não está ali de graça. Sim. E é interessante, né? Porque a criança ela vai refletir muito os ambientes em que ela frequenta, né? São a casa, a escola. Então, se uma criança fica muito... se ela passa por alguma trauma, por alguma coisa, a escola também consegue identificar. Então, são os dois lugares que a criança mais fica, né? Dentro de casa e na escola. E aí, são os dois locos que vão identificar o que está acontecendo de diferente com aquela criança. E aí, realmente, uma criança que ela é mais violenta, isso pode estar acontecendo, ela pode não estar nem sofrendo a violência dentro de casa, mas ela pode estar observando alguma coisa, ela pode estar se sentindo deixada de lado, às vezes chegou um irmãozinho mais novo, e aí, de repente, ela fica violenta. Ela está querendo se mostrar no mundo, né? Então, é importante ter essa atenção, porque se a gente para prestar atenção, tem alguma coisa acontecendo. Nenhuma criança muda de comportamento do nada. Né? Nem sempre é só uma questão, será que ela tem uma questão psiquiátrica? Não, pode ser questões que estão acontecendo ali dentro do ambiente familiar ou dentro do ambiente escolar que está trazendo essas mudanças de comportamento na criança. E a escola tem papel fundamental, né? Pelo menos assim, na parte da psicopedagogia, a queixa parte da escola, né? Porque a maior parte do tempo que a criança está lá e os professores precisam ter esse olhar atento a tais comportamentos, né? E quando chega para a gente, realmente, quando nós vamos investigar, tem toda essa questão. Nem tudo é diagnóstico, né, Natália? Nem, às vezes bate muito na tecla, né? Precisa de um diagnóstico, mas às vezes é o fundo emocional, a parte que não está em equilíbrio. E a Maria Fernanda questionando, né? Olha, hoje... não são todas as instituições, escolas que oferecem esse serviço, não é? Como é que os pais ou os profissionais da educação, né, podem indicar isso, ou ver a necessidade de um profissional? Realmente, né, tem algumas lutas, né, para ter leis, para ter pelo menos o psicólogo assistente social nas escolas, e a gente percebe que ainda está no lugar da luta, porque não existe esses profissionais dentro das escolas. Eu acredito que é importante, não quero colocar essa obrigação no papel do professor, né? Mas se o professor tiver especializações, tiver formações, ajuda, né? Mas acho que com o professor vendo a dificuldade da criança e vendo as mudanças de comportamento, poder ir conversando com os pais, né? Poder ir falando, olha, estou vendo que precisa, poder montar relatório. Acho que isso é muito interessante, porque mudança de comportamento a gente percebe no dia a dia. Às vezes, não vai precisar de uma especialização específica, né? Mas uma criança que era super tranquila, de repente ela começa a ficar super irritadiça, alguma coisa está acontecendo, né? E é importante comunicar e estar próximo dos pais, né, Indara? O olhar do professor é muito importante. Até mesmo, infelizmente, né, as escolas não contam com esses profissionais, né? Mas o encaminhamento do professor da escola, né, para esses profissionais. Então, acho que o fundamental aí é o olhar atento do professor, né, para ir direcionando os pais qual o melhor caminho seguir, qual profissional buscar o auxílio. Perfeito. Juliana, parabenizando pela temática e colocando uma questão também, né? Até quanto o próprio ambiente escolar também é um motivo aí de mudança comportamental. Sim. Sim. Também socorre.
Com certeza. Por exemplo, a criança que não tem contato com outras crianças. Sim. Chega na escola, socializar não é algo fácil. E a parte de também, assim, às vezes, cada criança tem o seu tempo, né? De desenvolvimento, sua habilidade, e isso acaba mexendo muito com a autoestima também, né? Então, às vezes, acaba tendo aquela comparação com o coleguinha, mas o meu coleguinha consegue fazer isso e eu não, né? Muitas vezes a gente acha que isso não influencia, e isso é uma das maiores causas, né? Porque causa um bloqueio na criança tão grande, né? Então, o próprio ambiente escolar, né, tem que estar preparado para isso também, para lidar com essas situações, né? E isso rebate muito no adulto, né? Eu fico lembrando de uma paciente que eu tive, que as dificuldades de aprendizado que ela teve durante a infância, a adolescência, fez com que ela achasse que ela não pudesse, por exemplo, prestar um mestrado. Então, isso não fica na infância. A gente tem o costume de falar, né? O que acontece na infância não fica só na infância. Isso vai para a vida adulta também. E a escola, ela tem que ter esse olhar atento de conseguir minimizar as questões de sentimentos, ou não minimizar, não fazer com que a criança não sinta, mas conseguir fazer com que a criança consiga lidar com esses sentimentos, porque vão acontecer, né? Acho que no mundo sempre vai ter alguém que vai ser melhor que a gente, que vai aprender melhor que a gente, só que não sei se existe o ensinamento de como lidar com esses sentimentos, né? Que algo que às vezes chega uma criança se sentindo muito ruim por não ser o melhor em matemática na sala de aula. São questões de habilidades, né? Cada um de nós temos habilidades em determinadas áreas. Um é melhor em português, o outro em matemática, um sobressai no desenho. Então, acho que cabe muito também à escola saber mostrar isso para a criança, né? Você não está tão bem em português, mas em matemática, olha, você está excelente, vamos buscar para melhorar no português. Sempre mostrar isso para a criança, né? A gente não precisa ser bom em tudo. Né? Mas cada um tem a sua habilidade em determinada área. Isso é muito importante para a criança, para a autoestima, né? E, querendo ou não, a criança nessa socialização, ela cai num ambiente, entre aspas, competitivo. Né? Acho que todo mundo já viu isso, né? Você tem 2 crianças ou mais numa sala cheia de brinquedos, né, com uma variedade imensa, elas vão brigar pelo mesmo brinquedo. Sim, sim. E é natural de ser humano, né? E aí, os profissionais, quem está ali junto, que vai conseguir ter essa capacidade de ensinar essa criança, uma criança a abrir mão, mas não abrir mão o tempo todo, porque também isso pode atrapalhar o desenvolvimento dela. Conseguir fazer com que a outra criança possa esperar enquanto a outra brinca. Então, são todas questões que na escola, né, que é o segundo lugar que a gente socializa na nossa vida, ela possa ter direcionamentos que facilitem o desenvolvimento infantil. Isso é muito importante. Juliana aqui também destacando a questão que a gente falava, né, desse encaminhamento, desse olhar, né, de olha, quando não está normal isso, né, quando está saindo do eixo, né? E como checar isso, porque ela coloca também uma questão interessante, que as pessoas, em especial as famílias, convivem com menos crianças hoje. Né? Antes você tinha um comparativo, né? A família era grande, você via essa relação ocorrendo e você tinha um comparativo. Hoje é mais difícil isso, né? Então, acho que muitas vezes aparece mais na sala de aula do que em casa. Verdade. Sim, até pelo fato da criança estar mais tempo na escola, né? Então, mais uma vez, a importância do olhar atento do professor, né? E também a importância da relação entre escola e família, esse diálogo, essa comunicação frequente, né? O professor percebeu, uma coisinha não está legal, já entrar em contato com os pais, né? Vamos analisar, vamos observar, né? Se for preciso envolver outros profissionais para uma avaliação. Então, é muito importante, né? E eu acho que o que você falou, Indara, da comunicação importante é boa, eu acho que é a parte mais importante, né? Porque não é
o professor e nem os pais entrarem em um questionamento quem está certo e quem está errado. É os dois pensando em um desenvolvimento da criança, né? Porque se o professor fala, e aí às vezes os pais já ficam, eu acho que não, acho que o professor está vendo pelo em ovo. Aí não vai resolver. Eu acho que é sempre os dois caminharem juntos, às vezes se tiver discordâncias, também poder comunicar essa discordância, mas no sentido de pensar no desenvolvimento dessa criança, né? Não deixar de lado de pensar nisso. E às vezes, se tiver dúvidas, eu acho que é importante, né? Procurar material, fazer a leitura para ver o comparativo, que é o que o Luciano trouxe. Às vezes dentro da família não tem, mas a gente faz uma pesquisa de o que é normal ao desenvolvimento, a gente consegue ter umas noções básicas do que é e podendo dar... pensar, será que precisa de um profissional? Será que não? Mas o diálogo eu acho que é o caminho mais importante mesmo, principalmente para uma avaliação, um diagnóstico precoce, né? Os pais, a família buscar ajuda o quanto antes, porque vira uma bola de neve, né? Vamos esperar. Aí chega no final do ano, tá indo pro próximo, aquela dificuldade só vai aumentando, vai carregando dificuldade. Então, quanto antes essa criança for avaliada, né? Quanto antes a família buscar esse suporte e caminhar, escola, família e outros profissionais, né? Porque acaba criando uma rede multidisciplinar, né? Então, todo mundo caminhando em prol do desenvolvimento da criança, né? Esse é o objetivo maior. Exato. Pedro, parabenizando aqui por tocar no tema. E colocando também uma questão de, muitas vezes, rivalidade família-escola, né? No passado, a gente tinha uma conivência da família com a escola, no sentido assim, olha, criança aprontou, a família nem questionava, não queria saber o que era, acabava também penalizando a criança. Aí a gente foi para o outro oposto, não é? Que parece que a escola é inimiga, né, da criança e a família tem uma super proteção. Sim. Falta um equilíbrio aí, né? Com certeza. Falta, né? Porque pensando que... eu sempre falo, quem são os adultos da relação, né? Então, quem são os adultos da relação? É a escola e os familiares. Se eles começarem a questionar o trabalho do outro e entrar numa rivalidade, quem vai se prejudicar vai ser essa criança, né? O maior prejudicado de tudo isso vai ser essa criança. Agora, se... trouxer esse diálogo que é o que a gente trouxe, né? Um não precisa ser conivente com o outro, mas um diálogo e entrar num consenso do que é melhor para essa criança, eu acredito que seja o melhor para o desenvolvimento dela. E a aceitação dos pais também, né? Porque muitas vezes a escola entra em contato com os pais, relatando a situação, porém a resistência da família em aceitar o que está sendo passado é difícil também, né? Então, acaba tendo essa rivalidade em ambos os lados, né? Por essa questão. Então, compreender, começar a observar, não é? A gente percebe que muitas vezes as pessoas, ainda mais família, né? Fica meio armada com relação aos filhos, não é? Qualquer colocação, né? Já quer refutar antes de observar. Não é? De dar esse respiro, olha, ver o comportamento, não é? E a Clara coloca também uma questão, não é? Que como é que essa criança na família e como é que essa criança fora, né? Porque também tem muito disso, né? Não, em casa é um anjinho, é comportado, é isso, né? Mas fora pode não ser. Sim, e o oposto também, né? Às vezes na escola é mais comportado. Eu vejo muito lá comigo acontece, né? Que na escola não tem queixa, em casa a mãe fala, olha, eu não dou conta. É totalmente o oposto. E é importante, né? Por isso que o papel também, acho que dos profissionais, é investigar as crianças dentro dos ambientes que elas estão, né? Não ficar só com uma fala do que os pais trouxeram, mas ir investigar o que acontece na escola também. Porque ambiente é reflexo. Então, se a gente percebe que a criança dentro da escola é muito mais quieta e dentro da família ela tem outros comportamentos, o que acontece? Alguma coisa acontece, sempre acontece alguma coisa. Então, é importante observar isso. Às vezes é uma criança que tem receio, tem muito medo da mãe, nem mexe quando está com a mãe. Longe da mãe, faz tudo que tem direito, né? Então, é importante observar essas crianças em todos os ambientes que elas estão, porque isso realmente acontece, né? E entra mais uma vez a aceitação da família,
né? De aceitar, não, mas em casa ele não é assim, né? Mas vamos lá, vamos ver os dois lados, vamos analisar com calma, pensando no desenvolvimento da criança. Exatamente. Né? E entender que isso não é uma questão... Porque muitas vezes eu acho também que tem um temor aí de... falou que minha criança é bagunceira, e em casa ela não é. Né? Eu já vi situações disso, né? Da escola gravar, né? Mostrar, e a família falar assim, olha, tem alguma coisa errada, então a culpa é da escola. Né? Porque em casa isso não ocorre. É o que a Natália já havia falado anteriormente, né? Não é o momento de achar culpados, né? Então, é buscar ajuda, buscar o porquê. É chegar na raiz do problema ali, da situação, para poder buscar o melhor caminho, né? Não vai adiantar, não, o pai é culpado, não, a escola é culpada. Um fica jogando a bola para o outro, né? E a criança está ali. Ela está ali no meio, esperando, né? Porque com tudo isso a criança sofre, né? Então, mesmo que os pais pensem que não, ou a escola, a criança está em pleno sofrimento. A Natália, como psicóloga, ela consegue falar até com mais propriedade do que eu. Mas esse processo para a criança é muito complicado, né? Essa rivalidade, esse não entendimento, esse não caminhar juntos. Porque a criança está no meio. E ela está em sofrimento, ela está ali gritando por ajuda. E aqui, Ana Lúcia, colocando uma outra questão, né? Que é a seguinte: às vezes pode ser incompatibilidade entre duas crianças, né? Ela coloca aqui o caso do sobrinho, né? Que teve problema na escolinha várias vezes porque ele e uma menina não se davam bem, ele mordeu a menina várias vezes, né? E era só ele e a menina o problema. Né? Tem vezes que a gente não se dá bem com alguma pessoa, né? Eu acho que a gente adulto... Tem gente que a gente não pode nem ver, você nem sabe, né? A pessoa fez pouca coisa pra você e você fala, não dá certo. É questão de personalidade que não bate, né? E às vezes realmente pode acontecer. A questão é que a criança ainda se comunica muito... É muito pequeno o jeito que ela se comunica. Ela não fala ainda, ela não verbaliza, ela não tem a verbalização. Então, às vezes, a agressividade dela vai na mordida. Não gosto de você, vou te morder, né? E aí, é muito primitivo, né? O jeito dela se comunicar. Mas pode acontecer de uma criança realmente não gostar da outra e a forma com que ela demonstra isso é através da agressividade, né? E acaba atrapalhando também ali no processo, no desenvolvimento, na aprendizagem, né? Porque elas estão em conflito direto, né? Então, às vezes, um momento ali de atenção, que precisa estar concentrado, ela tá ali com o coleguinha que ela não gosta e tá debatendo e tá, né? Então, é buscar caminhos, né? Assim, de mostrar para ela, é um amigo, tudo mais... Tentar, às vezes, a escola separar, manter uma certa distância, né? Mostrar outros coleguinhas, ter outras relações, às vezes, mais saudável do que com aquela que está... E com o tempo a criança vai amadurecendo também. Então, acho que aí tem uma responsabilidade, eu acho, dos pais, né? Também, de ir mostrando os caminhos de como a gente lida com alguém que a gente não gosta, né? Porque se não tiver esse aprendizado da criança também, e aí ela continuar nesse modo primitivo, aí isso vai atrapalhar o desenvolvimento dela enquanto ser humano também. Rose, colocando uma questão que a gente até falava aqui no intervalo, né? Bullying, né? É uma coisa que acontece, não é? Mas que precisa ser trabalhada, não é? E eu acho que às vezes as pessoas pensam assim, olha, no passado ninguém falava de bullying, então ele acontecia e tudo bem, hoje a gente fala e resolveu o problema. Não, né? É uma ação constante. E o bullying, né, para ele trabalhar, eu acho que tem que trabalhar muitas questões humanas. Né, de como que eu me relaciono com o outro, até que ponto eu posso brincar com o outro, até que ponto eu posso falar mal do outro. E isso eu vejo que, enquanto psicóloga, é uma defasagem que as escolas trazem. Né? Nas escolas não se tem esse ensinamento de habilidades humanas, de habilidades comportamentais. E o bullying nada mais é do que isso. De eu não gosto do outro, eu xingo o outro. Eu não gosto, eu faço piada. Mas é assim que resolve? É assim que se lida, né? Então, a gente percebe que a gente fala muito sobre não fazer o bullying. Mas a gente não ensinou essas crianças e esses jovens a não fazer o bullying.
né? Até de se colocar no lugar do outro, né? De você fazer para o outro que gostaria que fizesse com você, né? Eu acho que essas crianças, a gente precisa ensinar as crianças esse olhar, né? Eles precisam estar atentos a isso, de se colocar no lugar do outro. E nesse trabalho, né, é o que a Mara coloca aqui, quando se procura, por exemplo, uma psicopedagoga, não é? A análise é do conjunto, não é? Da criança, da escola, da família. Sim, sim. A avaliação psicopedagógica, ela inicia nos aspectos psicoemocionais, né? E abrange toda a área de desenvolvimento de uma criança. A parte psicolinguística, a parte de raciocínio lógico, coordenação motora, a parte fonológica, né? É encaminhado para a escola também alguns questionários. A escola muitas vezes envia o relatório para a gente também. Eu faço visitas na escola para conversar diretamente com a professora, coordenadora, com o diretor, né? Porque é muito importante essa troca, né? O psicopedagogo, ele precisa estar atento em todos os ambientes que a criança convive, né? Não adianta eu analisar só a questão cognitiva e deixar de lado a parte emocional, né? A parte de convivência, de socialização na escola e em casa. Então, é muito importante. Então, a avaliação abrange todos essas áreas do desenvolvimento da criança. Muito bom. Também nessa questão do encaminhamento, né, que a Neuza coloca, né? Em que momento encaminhar? Né? Existe um padrão de encaminhamento? Ou às vezes, até por uma questão preventiva, pode-se fazer um encaminhamento? Muitas vezes o encaminhamento ele surge, né, principalmente pela parte da escola, quando o professor percebe ali que a criança não está desenvolvendo o que ela precisaria ali para a faixa etária, né? Percebe às vezes algum bloqueio, a criança estava indo muito bem, de repente ela regrediu, né? Então, a parte da psicopedagogia, como a gente trabalha diretamente com a dificuldade de aprendizagem, é sempre esse olhar do professor ou até mesmo da família, né? Em casa não consigo, ele não consegue concentrar para fazer uma tarefinha, ele não consegue lembrar o que aprendeu, né? Então, é o olhar de ambas as partes, escola e família, e aí buscar um diagnóstico, uma avaliação o quanto antes, né? O Jorge aqui colocando, né? O acompanhamento, né? Isso vai depender de criança a criança, isso tem uma faixa etária específica, né? Problemática pode surgir a qualquer momento. Sim, sim. E o acompanhamento, né, quanto acho que na psicologia, quanto na psicopedagogia, em cada idade vai ser uma questão diferente, o que cada criança vem com uma questão diferente, então o acompanhamento ele é feito diferente para cada caso. Não existe um método, o método, né, o jeito que a gente vai trabalhar é o mesmo, mas não vamos utilizar de todas as mesmas atividades para todas as crianças, né? Então, ele é bem individualizado de acordo com a dificuldade. E muitos pais, às vezes, quanto tempo, né? Que a criança vai ficar em acompanhamento, né? É muito complicado, tanto na minha parte como da Natália. Não tem como a gente estipular tempo, né? Porque isso vai depender da resposta da criança, né? Se ela está respondendo bem ou não. Então, a intervenção, ela acontece no tempo da criança, conforme ela for respondendo. Então, não tem como a gente falar 1 ano, 6 meses. Não tem. Cada criança, cada caso é um caso. Né? Exatamente. E lembrar que todo esse processo quanto antes se observa a problemática e se encaminha, melhor como em qualquer enfermidade. Sim, não é? sim. A gente fala muito disso nas enfermidades físicas, mas serve também a regra para a psicológica, porque é uma questão cumulativa. Né? Se a gente não busca um tratamento, a coisa pode se complicar. Sim. E se a gente deixa passar, né? Por exemplo, nos casos da psicopedagogia, a criança ela vem com uma defasagem escolar muito grande. Se não está aprendendo, mas e deixa ir passando. Acho que o ideal, assim, é muito melhor a gente fazer um diagnóstico preventivo, buscar preventivamente, às vezes nem que seja para não ser nada, do que deixar passar.
né? Porque se deixar passar, eu acredito que isso atrapalha muito o desenvolvimento da criança. Vai virando uma bola de neve, né? Porque a criança, ela vai se deparando com outros desafios, né? Já tem aquela dificuldade anterior. Para o próximo ano, outras aprendizagens, outros conteúdos, né? Outros desafios. E isso vai só aumentando a dificuldade, vai tomando uma proporção muito maior. E a autoestima dela caindo cada vez mais, né? Então, ela vai crescendo e vai virando um ser humano que se sente incapaz, né? Então, o quanto antes a gente trabalha com isso, melhor a gente trabalha essa autoestima dessa criança, né? Porque não tem como a criança se regular na autoestima com tantas questões acontecendo fora. E se é feito precocemente, às vezes é uma coisa tão simples, né? Tão fácil ali da gente realizar a intervenção de né, melhorias, e toma uma proporção tão grande, né? E acaba levando para a vida adulta também. O que piora ainda mais. E é interessante a gente pensar nessa questão da intervenção, porque às vezes ela, ou na maioria das vezes, ela não é apenas com a criança, né? É também com a família e com a escola, né? Então não adianta ir lá, olha, né? A criança consulta, tem um atendimento, etc. Mas às vezes tem comportamentos ali no entorno que estão reforçando essas questões que precisam ser alterados. Com certeza. Eu falo que é muito mais difícil trabalhar com criança do que com adulto, né? Porque quando a gente trabalha com criança, envolve todos que estão ao seu redor. Envolve a família, envolve a escola. Então, todo o trabalho é realizado com esses meios em que ela frequenta. Então, é algo muito importante no trabalho, né? E nem sempre os meios estão abertos, né? Para intervenção, para dialogar, para ouvir também, né? Algumas questões de suporte mesmo, de orientação, né? Então, é importante todo mundo que está envolvido no processo estar aberto, né? Para acontecer realmente o desenvolvimento da criança. Sim. E se dedicar, porque não é fácil, né? Às vezes, os pais têm um comportamento que é deles faz muito tempo, mas está prejudicando a criança, né? Então, quando a gente vai conversar, e a gente sabe que não é fácil para os pais também, porque a gente não quer entrar num lugar de culpabilizar ninguém, né? Só que exige o esforço de todas as partes para que exista esse desenvolvimento também, porque se não tiver esforço, a gente não consegue. Eu acho que acaba entrando muito numa questão da criação mesmo, né? Que os pais acabam trazendo, mas eu fui criado assim, né? Então, e hoje as crianças, não existe comparação, né? De antes com as crianças de hoje. Então, o pai precisa, a família precisa ter esse olhar diferente, né? Não adianta querer fazer da mesma forma que foi feito com ele, porque o desenvolvimento é outro hoje, a realidade é outra, né? A Rafaela aqui, parabenizando pelo trabalho de vocês e colocando uma questão que cada vez mais a gente observa hoje, não é? Que a sociedade está cada vez mais se aceitando enquanto diversa, né? Na questão de sexualidade, enfim, todas as suas diferenças. E as crianças vivendo nesse mundo mais diverso, não é? Mas ainda assim, sem os adultos compreenderem muito isso, né? Para as crianças está mais resolvido do que para os adultos. Sim. Ela pergunta se isso tem gerado muito conflito família/criança. Sim, né? Porque a criança e o adulto, essas questões de gerações, é algo que a gente vem vivendo, o quanto que é conflituoso. Porque o que uma pessoa da minha geração fala, da outra geração já não entende, com a criança, com os pais, é uma diferença de geração muito grande. Então, existe essa dificuldade na comunicação também, né? E aí, o que a gente percebe? A diversidade também é muito novo para a criança, porque ela tem mais opções de escolha, né? Porque antes era ou não era, e aí gerava muito sofrimento. E ter várias opções de se identificar, isso também gera uma leve confusão na criança, que às vezes o adulto não está entendendo também. Que confusão que é essa? Porque às vezes para aquele adulto de outra geração é isso ou não é. E aí a criança, quando vai conversar, quando vai falar, quando vai trazer essas possibilidades, o adulto assusta, porque ele não sabe o que é e não consegue, às vezes, ajudar essa criança também. Porque ele não conhece, a criança também já está
o processo de desenvolvimento, né? É muito difícil para a criança, porque ela tem que fazer escolhas, ela tem que aprender. E ela está pedindo ajuda que às vezes o adulto não consegue dar também. E por isso que é importante a terapia familiar, né? A questão, a criança em si, mas os pais precisam estar preparados para lidar com aquela questão, né? Com o mundo em si. Então, é muito importante a terapia acontecer de forma familiar, os pais presentes, né? E também o Vitor colocando uma questão interessante, né? Que a gente fala desse distanciamento de gerações, né? E dos conflitos e choques. Ele coloca como é interessante a questão dos avós, né? Que estão mais distantes geracionalmente, mas às vezes são mais acolhedores nessas diferenças. E de fato, né? Parece que o avô, quando vira avô, tá tudo certo, né? E aí tem ele não compreende o que está acontecendo, quais são esses conflitos, mas está acolhendo. E é muito interessante, né? Que na psicologia a gente fala muito, né? Como acolher a dor do outro. Às vezes a gente fica esperando algumas atitudes grandes e às vezes é só acolher mesmo. É só dar um abraço, é só estar junto. Não precisa de muita solução mágica, não precisa de muita explicação. O que pior é a crítica, né? A crítica, A cobrança desnecessária. A cobrança, isso. Agora, o acolhimento, que é algo que o avô tem tão natural, é excelente para o desenvolvimento infantil. Também aqui, o Rodrigo colocando uma questão que eu acho que também é importante a gente destacar, que a gente fala muito da questão das cobranças, mas tem uma outra questão da família que acho que é tão ruim quanto, que é a apatia, né? Que é de não cobrar, não acompanhar, não querer saber da rotina, não ajudar nas tarefas. Sim. Isso é tão prejudicial quanto. Com certeza. A questão do afeto mesmo, né? Da criança sentir que ela tem aquela rede de apoio que está ali, que ela tem com quem contar, né? Porque a criança, muitas vezes, através das atitudes, ela está implorando ajuda. Né? Se os pais se tornam apáticos diante de tal situação, quem que vai ajudar? Né? Ali a família, é o núcleo, né? A família é ali que começa tudo. Então, os pais, eles não podem assumir esse papel. E até uma questão de, às vezes, acaba terceirizando, né? Assim, enquanto pais, deixando para o outro. E, às vezes, o que a criança precisa é só o pai e a mãe ali, né? Ler um livrinho, ajudar na tarefa. Às vezes uma coisa simples, né? A presença dos pais, isso é fundamental. E eu acho que é interessante isso, porque, por exemplo, a criança está na terapia, então ela vai conseguir lidar com todas as emoções dela na terapia. Não, ela vai uma vez por semana, 50 minutos na terapia. Não tem como ela lidar com todos os problemas emocionais dela, todas as questões emocionais na terapia. Ela tem que aprender a lidar em casa também com o apoio dos pais, né? E quando a gente fala de não ter a cobrança excessiva, não significa não ter cobrança, porque a criança precisa dos limites, ela precisa aprender até onde que ela vai também. Eles pedem isso, né? Sim. Então, a presença, a participação dos pais no desenvolvimento e na criação dessas crianças, elas é muito importante, né? A observação, tudo isso é muito importante. Exatamente. E é isso, né? Muitas vezes aquela birra, aquela arte, aquela briga na escola, etc., é mais para chamar uma atenção e pedir um socorro do que pelo fato que ocorreu. Exatamente. Eu estou aqui, Exato. né? Eu existo, né? Olha para mim. Alguma coisa não tá legal, me olhem, me ajudem, né? E muitas vezes a família não se dá conta disso, né? Porque como ela não valoriza os atos positivos, não dá atenção na hora da ação positiva, não incentiva a ação positiva, ela vai começar a ganhar ação negativa, porque é o momento que a criança tem atenção. Com certeza. É isso, assim, né? E é tão simples para a gente olhar para isso, assim, olha, a criança fez algo fenomenal e aí ninguém fala nada. Mas quando ela faz uma birra, quando ela bate no amiguinho, aí tá todo mundo olhando para ela. Lógico que ela vai fazer isso, porque todos os seres humanos são carentes de atenção, né? E é isso que ela quer o olhar, né? Independente se a atitude foi boa ou não, ela quer o olhar. Então, se eu tô fazendo uma coisa ruim, tá todo mundo em cima de mim, tá todo mundo focado em mim. Então, eu vou manter. Então, acaba sendo um reforço ali que a família está dando para aquele comportamento.
A Nádia Riva aqui também parabenizando as meninas pela bela entrevista. E Rogério, não é? Parabenizando também pela entrevista, pelo conteúdo. E colocando uma questão também de geração nas famílias, não é? Filhos de várias faixas etárias, que também é uma nova realidade, né? Antes a gente tinha muita questão da escadinha, então você tinha uma transição, etc. Hoje acontece muito disso, né? Tem um filho, anos depois se tem outro, então você tem de fato, né, uma ponte ali geracional com problemas às vezes nas duas pontas. Né? De alguém que está na adolescência e que perde a atenção porque tem um filho novo. Sim. E é interessante que as gerações agora, elas... Antes, uma geração mudava de 10 em 10 anos. Hoje, não. De 3 em 3 anos, a gente muda a geração já. Eles estão muito precoces, né? E ter vários filhos em gerações diferentes, os pais têm que tentar entender cada fase que eles estão e cada geração para conseguir aconselhá-los, né? Porque o conselho que ele deu para o que está na adolescência, na época na época que ele era criança, já não consegue dar para a criança de hoje. Porque já não é o mesmo mundo que vive, né? Exato. Meninas, para conhecer um pouco mais do trabalho de vocês, quais são os contatos, não é? As pessoas aí que estão passando por alguma temática dessas, né? Como contatar e conhecer mais? Bom, podem entrar em contato pelo telefone 992048237 para conversar comigo. Ou 991237452. Que conversa diretamente comigo também. E a nossa clínica, ela é lá na Avenida Germano Moreira, número 495, ludicamente. Maravilha. Natália, gratidão pela participação conosco. Fica sempre à disposição e espaço para falar desses e de outros temas. Eu que agradeço a oportunidade, né, de passar essas informações para a população de Batatais e estou sempre à disposição. Obrigada. Muito bom. Dar a gratidão também, não é? Digo mesmo. Espero realmente que a gente consiga aí ter mexido um pouquinho com o olhar aí dos pais, das famílias, não é? E que aquelas que têm necessidade de fato procurem ajuda. Com certeza. Ficar a mensagem, né? Avaliação e diagnóstico precoce, o quanto antes, né? Eu agradeço a oportunidade, o espaço e nós estamos à disposição para que vocês precisarem.